Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 5 do curso de Cálculo N1 e hoje a gente vai falar de limite de função composta e teorema do confronto. Bem, dando continuidade a esse nosso estudo de técnicas de resolução de limite, hoje a gente vai estudar essas duas técnicas, certo? Diferentes, que vão ajudar muito no cálculo de limites, certo? Bem, lembrando que essa aula tem um mínimo de adição possível, então já vão me desculpando qualquer gaguejada, qualquer tosse, qualquer parada para beber água ou coisa do tipo, pigarro, porque vai moto indesejada também, né? Porque tem uns caras muito inteligentes que trocam o cano de escape da moto para fazer barulho. Bem, então já vão me desculpando aí qualquer coisa desse tipo, porque vai ficar na aula, tá ok? Então vamos começar para a aula propriamente dita. Bem, como primeira técnica, a gente vai ver agora como é que calcula o limite de função composta, né? Bem, a gente vai, para auxílio de cálculo de limite de funções compostas, a gente vai usar o seguinte teorema. Bem, sejam f e g funções, tal que o limite de g de x quando x tende a p é L, certo? Bem, se esse L tiver no domínio de f, né, tiver no domínio da função f, na verdade, esse limite existindo e estando no domínio da função f, então o limite da função composta f composta com g de x, quando x tende a p, é simplesmente o f de L, certo? Como é que a gente vai usar esse teorema? Bem, a gente vai ter que enxergar que determinados limites, a gente pode escrever ele como a composição de duas funções, né? E uma vez que a gente enxergue isso, a gente pode apelar para esse teorema, né? Então vamos ver na prática como é que a gente usa esse teorema. Bem, vamos, por exemplo, calcular os seguintes limites. Bem, o primeiro limite de quando x tende a 1 do cosseno de x² mais x menos 2 sobre x menos 1. Certo? Então a gente tem um cosseno e no argumento aí um quociente de polinômios. Bem, se você perceber, quando x tender a 1 aí, esse quociente vai ficar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Bem, mas isso não é uma indeterminação do cosseno, certo? Isso é uma indeterminação que está acontecendo dentro do argumento do cosseno, né? Então, como é que a gente agora vai tentar resolver essa coisa se a indeterminação não está no cosseno, mas se está dentro do argumento do cosseno? Bem, a gente vai usar essa proposição aqui de cima, esse teorema aí de cima. Certo? Como é que a gente vai usar esse teorema aqui de cima? A gente vai enxergar essa função que a gente está calculando o limite como a composição de duas funções. E aí é simples, como é que é a composição dessas duas funções? Bem, se você considerar a função f de x igual a cosseno de x e g de x igual a esse quociente, então você está fazendo a composição f composto com g de x, né, para formar essa função aqui. Beleza? Então, a gente está adequando o nosso problema às hipóteses do teorema, certo? Então, quais são as hipóteses do teorema? Você tem duas funções, bem, temos duas funções, a gente está enxergando ela como a composição, então a gente só tem que ver se o limite de quando a função g de x tende a L, né? Ou se o limite da função g de x quando x tende a p, se esse limite existe, e a hipótese é que esse limite, né, caso ele exista, esteja no domínio. Se tiver no domínio, é simplesmente calcular a função nesse valor L, certo? Então, vamos ver o limite dessa função g de x, né? Bem, note que o limite dessa função g de x, a gente vai ter que calcular o limite desse polinômio, do quociente do polinômio, dando 0 sobre 0. Se está dando 0 sobre 0, como a gente viu em algumas aulas, significa que o 1, quando x tende a 1, isso aqui está indo a 0, quando x tende a 1, isso aqui está indo a 0, significa que o 1 é raiz desse polinômio aqui de cima e raiz desse polinômio aqui de baixo. Então, tem um x menos 1 escondido aqui e tem um x menos 1 escondido aqui. Então, a gente faz esse x menos 1 aparecer. Como é que a gente faz? A gente pega esse polinômio de cima, divide por x menos 1, pega esse polinômio de baixo, divide por x menos 1. Certo? Esse de cima dividido por x menos 1 vai dar por resultado x mais 2. Então, significa que ele dá para ser escrito como x menos 1 vezes x mais 2. E esse de baixo, se você não quiser usar a divisão de polinômio, você só pode enxergar que isso aqui é um produto notável. De quem? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ou x menos a mais x menos, ou vezes x menos b, né? Que isso aqui, o resultado disso é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que é exatamente o que a gente tem aqui.
Bem, mas o que importa aqui é que a gente fez o x menos 1 aparecer e dá para cancelar esse x menos 1. Então, o limite disso aí é o limite de x mais 2 sobre x mais 1, quando x tende a 1. E agora, não tendo mais indeterminação, esse limite vai ser 3 sobre 2. Então, ou seja, a gente enxergou essa função como quociente como a composição de duas funções, e a função que está dentro aqui, o limite dela existiu e pertence ao domínio dessa função f, né? Pertence ao domínio do cosseno. Então, o limite do cosseno desse quociente é simplesmente o cosseno avaliado no valor do limite dessa parte aqui de dentro, certo? Então, isso é o cosseno de 3 sobre 2. Quanto é o cosseno de 3 sobre 2? Não sei, mas está aí representado e não precisa de calculadora, então o resultado é cosseno de 3 sobre 2. Beleza? Então, ó, na prática, né, quando a gente tem uma coisa dessa, não necessariamente eu vou ter que escrever tudo isso aqui. Isso aqui é para ficar didático e você entender o que está acontecendo. Mas na prática é só a gente olhar o limite do que está aqui dentro. Se o limite estiver aqui dentro, existir e está no domínio dessa função que está aqui fora, então é simplesmente f avaliado nesse valor, certo? Mas cuidado. Qual é o cuidado? Que esse teorema, de um ponto de vista de lógica, né, ele é um problema se P, então Q, né? Então, você tem que garantir esse problema só é válido se a hipótese é válida, né? Ou seja, se o limite existe e está no domínio, né? Se o limite não existir, não significa automaticamente que o limite da composição também não vai existir. Não tem esse valor lógico, né? Essa proposição não tem um valor lógico. Então, isso aqui é uma hipótese suficiente, não necessária, né? Falei certo? Deve ter falado. Aí, ou seja, não dá para garantir que esse limite ele não exista se quer dizer, o limite da composição não existe se isso aqui não existir. Ou mais ainda, se existir e não tiver no domínio, então você também não pode concluir que o limite da composição não exista, né? Esse limite, esse teorema é bom e vai te dar garantia se esse limite existir e está dentro. Se não, você vai ter que procurar outros artifícios para fazer. Vou dar exemplos de como é necessária essa condição aí para a gente concluir. E não necessariamente que a não existência ou não estar no domínio não significa automaticamente que o limite da composição não vai existir. Tomem cuidado, certo? Você tem que, para poder usar e garantir esse limite da composição, o limite tem que existir e o valor do limite tem que estar no domínio da função que você está fazendo composição, né? Bem, então vamos ver com exemplo de forma prática como é que a gente vai conseguir usar esse teorema e quando não valendo a hipótese, como eu falei, como é que a gente contorna ou possivelmente contorna essa situação. Bem, vamos estudar agora esse limite desse quociente, né? Quando x tende a 1 de 1 sobre x² mais 2x mais 1. Perceba que dá para enxergar essa função como sendo como sendo a composição de duas funções. Quais são as duas funções aqui que estou fazendo a composição? Bem, se eu considerar a função f de x igual a 1 sobre x e a função g de x igual a x² menos 2x mais 1, perceba que esse quociente aqui é simplesmente fazer x composto com g de x. Certo? Agora vamos observar, estamos adequando a situação lá do teorema. A gente já conseguiu enxergar ele como a composição de duas funções. Então, se a gente viu a composição de duas funções, a gente só tem que olhar a função que está dentro e ver o limite dela para onde é que vai. Então, vamos lá. Mas se você perceber, claramente, quando x tender a 1, essa função g de x vai tender a zero, né? O limite dessa função é igual a zero. E aí a gente já não pode mais usar o teorema, por quê? Porque zero não faz parte do domínio da função 1 sobre x, né? Que o domínio da função 1 sobre x é todo x real com x diferente de zero. Então, zero não faz parte do domínio. Então, não necessariamente a gente pode concluir que o limite lá daquela função não existe, né? Se não atendeu a uma das condições, então possa ser que ele exista, pode ser que ele não exista. Então, o que é que vai decidir se isso aqui existe ou não existe? De novo, é esse limite aqui, só que com outra perspectiva, não usando o teorema. É a perspectiva que o limite não quer dizer que a função é exatamente isso, mas quer dizer
que à medida que x se aproxima de 1, essa função g de x ela se aproxima de zero, certo? Mas ela se aproxima de zero como? Como é que ela se aproxima de zero? Bem, então, se você perceber, mesmo x tendendo a 1 pela direita ou x tendendo a 1 pela esquerda, essa função aqui ela sempre vai ser maior ou igual que zero, né? Por quê? Porque se você perceber, isso é uma parábola com concavidade voltada para cima e uma única raiz, né? Então, ela só toca no eixo x uma vez, né? Então, a parábola está toda acima do eixo x. Se está toda acima do eixo x, ela é positiva. E, eventualmente, ela só vai ser zero em 1 ou quando x for exatamente 1. Mas aqui, a tendência de x não está dizendo que x vai ser 1, mas sim à medida que x se aproxima de 1, esse valor vai se aproximando de zero, mas só que vai se aproximando de zero por valores positivos sempre, né? Então, qual é o quociente? Quando eu fizer a composição dessas duas funções, eu estou fazendo o quociente de 1, né, da constante 1, por um número muito pequenininho próximo de zero, só que positivo, né? Então, a gente já viu em aulas passadas que o resultado disso vai ser mais infinito, né? Porque eu estou pegando um número 1 e dividindo uma constante e dividindo por um número muito pequenininho, muito próximo de zero, só que positivo, né? E não importa se eu tenho da direita ou à esquerda, por isso aqui ser uma parábola com concavidade voltada para cima e uma única raiz, ela é sempre positiva, né? Então, esse denominador é sempre positivo, então isso vai para mais infinito. Beleza? Então, veja bem. Olha esse exemplo. A função não atendeu a condição do teorema, né? Mas, em compensação, o limite existiu, né? Não, você é levado a se enganar que se não atendeu uma condição, então, se não atendeu a hipótese, não atende a tese. Não é isso, porque esse teorema não é uma equivalência, né? Ele é um condicional só do tipo se hipótese, então tese, né? Então, se não hipótese, não necessariamente é não tese. Beleza? Um outro exemplo que vai furar uma das hipóteses lá é a não existência, né? Então, considere agora essa função g de x igual a 1 sobre x e note que não existe o limite de quando x tende a zero. Certo? Não existe por quê? Porque, bem, se você se aproximar de x pela direita aqui, eu estou pegando 1 e dividindo por um número muito pequenininho, próximo de zero, só que um número positivo pequenininho, né? Então, o resultado disso vai para mais infinito. Quando eu me aproximar de zero pela esquerda, eu vou estar dividindo 1 por um número muito pequenininho, próximo de zero, só que negativo, né? Então, só se for negativo, essa fração vai ficar muito negativa, né? Então, vai ficar menos infinito. Então, se você olhar, exercício bacana, é tentar ver os limites laterais dessa função e ver que quando x tende a zero pela direita, isso dá mais infinito. Quando x tende a zero pela esquerda, isso dá menos infinito. Então, portanto, o limite dessa função não existe. Então, se o limite dessa função não existe, eu posso compor com qualquer uma outra e aí o resultado vai ser que o limite dessa composição não vai existir. Errado, novamente. Não significa não ter a hipótese, não significa não ter a tese para esse caso da gente, porque não é uma equivalência, né? Veja bem, se eu considerar agora a função f de x como sendo 1 sobre x, dá para fazer a composição de f com g, e aí quando eu calcular o limite de f composto com g, isso vai ficar 1 sobre x, que isso é o limite de x quando x tende a zero, e claramente isso é zero, certo? Então, cuidado nessa situação. Esse teorema vai ser bom para vocês usá-lo sempre que o limite existir e tiver no domínio da função que você está fazendo composição. Se não, aí tem outros argumentos de aproximação, como foi o 1, ou de composição, como foi o de baixo, para a gente ver se esse limite realmente existe ou não, certo? Mas só vai valer se existir e tiver no domínio, beleza? Bem, então vamos continuando a aula. A gente vai ver uma nova técnica, que é o teorema do confronto, né? E o que é que tem esse teorema do confronto? Bem, em alguns livros eu acho que você pode encontrar como teorema do sanduíche também. Eu acho que tem alguns livros que eu encontrei no teorema do sanduíche, mas eu acho que são livros mais antigos.
Não sei, mas faz tempo que nessas novas edições agora de livro eu não vejo nenhuma que apareça teorema do sanduíche, mas não, tudo é teorema do confronto. E o que é que diz o teorema do confronto? Bem, sejam f, g e h funções reais, tais que h seja menor ou igual que f, f menor ou igual que g para todo x no domínio, né, nesse domínio A. Ou seja, a função f de x ela está condicionada a estar entre a função h e entre a função g para todo o domínio, certo? Então ela está meio que acochambrada aqui entre duas funções. Então o que é que acontece? Bem, se o limite dessa função que está aqui atrás existir e coincidir com o limite dessa função que está aqui na frente e ambas forem iguais a L, então essa função que está no meio aqui também existe o limite dela e tem que ser L, certo? Então é uma outra técnica de você conseguir encontrar limite, que é se você acochambrar, você está calculando o limite de uma função. Se você conseguir acochambrar essa função entre outras duas funções, cujo limite dessas funções que estejam na ponta existam e coincidam, então, obrigatoriamente, essa função que está no meio também tem que ser L. E é exatamente do jeito que eu falei aqui, é que a gente vai resolver limites dessa forma, né? Vamos ver na prática como é que a gente vai fazer. Então, vamos calcular o limite de x² vezes cosseno de x, cosseno de 1 sobre x, desculpa, limite quando x tende a zero, né? O limite de quando x tende a zero de x² cosseno de 1 sobre x. Bem, o que é que acontece? Nenhuma técnica até agora que a gente tem é capaz de a gente conseguir chegar a uma conclusão plausível de qual seria esse limite. Bem, se a gente separar esse limite em dois pedaços, né, como sendo o produto de limites, bem, esse aqui vai para zero, ok? Mas só que quando a gente for calcular o limite desse aqui, fica limite de 1 sobre isso aqui tendendo a zero, vai gerando uma indeterminação, né? Então, não dá para usar conjunto o teorema que a gente viu anterior, né? O teorema da função composta, porque esse limite aqui de dentro não vai existir, então a gente não tem como saber, né? Teria que arrumar outro argumento, mas talvez ficasse mais difícil de fazer. E não dá para fazer depois o produto, porque esse vai para zero, mas esse a gente não sabe o que é que acontece com ele. Certo? Então, como resolver um limite dessa forma? Bem, aí a gente vê para o teorema do confronto. O que é que diz o teorema do confronto? Se eu conseguir acochambrar essa função aqui entre duas funções cujo limite coincidam, né? Quando x vai para zero, o limite coincida, né? Então, essa função que está aqui no meio, entre essas duas que a gente acochambrou, obrigatoriamente tem que ir para o mesmo canto. Bem, mas como é que a gente faz isso? Bem, se você perceber, o cosseno de qualquer coisa, isso é independente do que está dentro do argumento aí, isso é uma coisa limitada, que no máximo vai ser 1 e que no mínimo vai ser menos 1. Então, o cosseno de qualquer coisa sempre vai estar compreendido entre menos 1 e 1, como a gente viu lá nas primeiras aulas de funções, né, das funções elementares. Bem, então aqui a gente tem que o cosseno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1 sempre, né? Isso para qualquer que esse x seja real diferente de zero, né? Bem, então a gente está caminhando para encontrar essa função aqui, né? O que é que falta para essa função virar essa função aqui que a gente está calculando o limite? Bem, apareceu um x², né? Então você vai e multiplica x² em toda essa função aqui, certo? E aí, multiplicando tudo por x², eu fico que menos x² é menor ou igual que x², cosseno de 1 sobre x, menor ou igual que x², certo? Bem, e eu fico com exatamente essa desigualdade mantida. Por que eu fico com essa desigualdade mantida aqui? Multipliquei por alguma coisa e ficou com a desigualdade mantida. Mantida porque x² é sempre maior ou igual que zero para todo x, né? Você está levando qualquer número ao quadrado, isso fica positivo. Então, multiplicar por uma coisa positiva a desigualdade, ela mantém a desigualdade. Então, eu não tive problema nenhum de rebater essa desigualdade, e essa desigualdade se manteve, apesar de eu ter multiplicado por x² em todo o canto aqui. Certo? E aí, se você perceber agora, a gente pôs essa função x² cosseno de 1 sobre x entre duas funções. E o melhor ainda é que se você reparar, tanto o limite de x² quando x tende a zero,
como limite de menos x² quando x tende a zero, isso dá zero. Então, ou seja, a gente acochambrou essa função aqui entre duas outras funções, cujo limite dessas funções que estão na ponta estão indo para zero, né? Então, pelo teorema do confronto, isso obriga que essa função que está aqui no meio também exista o limite dela e conhecida exatamente com zero, porque é o resultado desses dois limites aqui na ponta, certo? Então, esse é o teorema do confronto. Ele dá uma outra ferramenta para a gente calcular limites. Se nenhuma dessas falharem, aquelas básicas já falharem, então a gente apela para algum outro teorema desse tipo, certo? Então, a aula de hoje fica por aqui, certo? Fiquem todos bem e até a próxima. Valeu!